Olá, tudo bem? Como é bom ver você aqui de novo no nosso cantinho de estudo. E hoje nós vamos saber onde encontrar a mais doce verdade. Vai ser um estudo muito interessante. Eu quero aprender, você também quer aprender comigo? Então, chega lá, vem comigo. Neste estudo, nós vamos reencontrar nossa querida Wélida Dancini. Tudo bem, professora? Tudo jóia. E o pastor Célio Longo. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Sejam bem-vindos mais uma vez. obrigado. Obrigada. De acordo com o Boletim Nacional de Pesquisas Missionárias, existem mais de 35.500 denominações cristãs espalhadas pelo mundo. E algumas delas têm nomes curiosos, como Cuspe de Jesus, Bailarinas da Valsa Divina e Bola de Neve. Tem uma igreja nos Estados Unidos chamada Meninos de Jesus e uma de suas práticas é a pedofilia. Como pode existir tantas igrejas, sendo que existe uma única Bíblia e todas elas dizerem que seguem a mesma Bíblia? Como isso é possível? Professora Wélida, diz para mim como é que será que é possível, então, ter tantas interpretações diferentes da Bíblia, sendo que nós só temos uma palavra de Deus? Pois é, a gente tem enfatizado muito aqui nos nossos estudos a importância de nós nos voltarmos para a palavra de Deus para conhecermos qual é a vontade dele. E é exatamente quando o homem se permite interpretar aquilo que Deus escreveu, é que há essa distorção da verdade. Por isso nós precisamos, como eu já disse, estudarmos de forma madura, séria, o que está escrito na palavra de Deus. Como estamos fazendo aqui, se voltar para a Bíblia. Como temos feito aqui. E no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 5, diz o seguinte: há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nesse texto nós entendemos que existe um único Deus, uma única fé, um único caminho. E o nosso desejo é realmente encontrarmos esse caminho único, porque não são todos os caminhos que levam a Deus, é um único caminho, porque Deus é único e a fé também é única. É isso mesmo, pastor? Sim, veja, a Bíblia diz aqui para nós em Mateus 7,16, pelos seus frutos os conhecereis. E Jesus é bem claro ao dizer aqui, ó, colhem-se porventuras uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Em outras palavras, não tem como uma igreja pregar algo e viver algo diferente. Ou ela segue toda a palavra, toda a escritura, tota a escritura e sola a escritura, ou faz só metade disso. Então, existem, na verdade, 8 fundamentos aí para saber a respeito de se uma igreja é verdadeira ou não. Se ela segue a Bíblia ou não. E agora, quais são as características? A Bíblia mostra, então, Sim. todas essas características de uma igreja verdadeira? Vamos lá. Vamos lá, a gente vai mostrar para vocês esses 8 fundamentos. O primeiro se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3:16, que diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção na educação e na justiça. Esse é o primeiro fundamento da igreja verdadeira. Ela precisa crer em toda a escritura, entender que toda ela é útil e usar todo o texto bíblico, não discriminando partes do texto bíblico. Velho e Novo Testamento. Exatamente. Muito bem, esse é o primeiro. E qual é o segundo? Esse é o primeiro, é crer em toda a escritura. O segundo encontra-se aqui no livro de Atos. Atos, o capítulo 4, verso 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não basta simplesmente só crer nas Escrituras, nós temos que crer também em Jesus Cristo, acreditar em Jesus Cristo. Exatamente. Que Ele é Deus e que Ele é o nosso Salvador. E tem algumas religiões que não acreditam em Jesus, Não né? acreditam em Jesus, Parece não uma coisa básica, mas muito importante. Exatamente. Acreditam que Jesus Cristo é uma deidade, é uma emanação do Pai, mas não é Deus. É só um ser evoluído. Só um ser evoluído, exatamente. Exatamente. Bem, O terceiro fundamento a gente encontra em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que diz o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos traspassaram. Esse texto nos faz entender que a igreja verdadeira precisa crer na volta de Jesus como um evento mundial que todos os olhos verão Jesus voltando nas nuvens do céu.
essa igreja precisa ensinar sobre a volta de Jesus dessa maneira. Muito bom. Sim. E tem um detalhe mais aqui. No livro de João, capítulo 14, verso 15, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, não é somente a Bíblia, não é somente a Escritura, não é somente crer em Jesus Cristo, aguardar a sua volta, mas também guardar os seus mandamentos. É muito fácil você dizer que é de Jesus Cristo e, na verdade, quando você não quer guardar os seus mandamentos, né? Então, a Bíblia diz, se me amais, é uma condição, se. Partícula C que já diz, se. É fácil dizer que ama, né? Mas É, tem que fazer o que ele praticar. pede. Se me Então, amais. já estamos no quarto mandamento. Então, o primeiro é crer na Bíblia, na sua palavra, crer em Jesus Cristo, crer na segunda volta de Jesus e crer, então, nos mandamentos, que seriam os 10 mandamentos, não é isso, pastor? Exatamente. Muito bem. E qual seria o quinto? O quinto fundamento também está em Apocalipse, o capítulo 12, o verso 17. Olha que interessante. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante de sua descendência. Quem é esse restante? Quem é esse dragão? Aqui mostra que o dragão é Satanás, que irou-se contra o povo de Deus, né, contra a igreja, e foi guerrear contra os membros dessa igreja de Deus. E aí aqui ele dá uma característica muito importante desse povo. Os que guardam os mandamentos de Jesus, né, os mandamentos de Deus, como o pastor colocou, e traz uma outra característica, e tem o testemunho de Jesus. Então, tem que ter também o testemunho de Jesus. E muitas pessoas se perguntam, mas o que é esse testemunho de Jesus? E a gente encontra essa resposta aqui em Apocalipse também, no capítulo 19, o versículo 10, lá no finalzinho, ele dá de forma sucinta essa resposta. Diz o seguinte, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre a lição que fala sobre o espírito de profecia, e essa igreja verdadeira, ela também precisa ter o espírito de profecia. O dom de profecia. Então, tem uma pessoa que recebe esse dom profético de Deus nessa igreja verdadeira. Exatamente. Exatamente. O sexto fundamento? O sexto fundamento está aqui, em Mateus capítulo 12, o verso 8. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Veja que eu peguei um texto do Novo Testamento. Algumas pessoas, algumas igrejas acreditam que o sábado é simplesmente o símbolo de um descanso. Mas ele não é só o símbolo de um descanso. É um dia literal, onde Deus abençoou, santificou esse dia. Ok? Então ele não é simplesmente só mais um símbolo. E Jesus aqui diz que ele é o Senhor do sábado. Então, ele é o Senhor do sábado, aqui no Novo Testamento. Algumas pessoas até falam, mas se o sábado fosse tão importante, teria mais citações no Novo Testamento. Veja, mas as pessoas já sabiam no Novo Testamento e muito bem sabiam a respeito disso, tanto é que em Atos 10 não tem, no Concílio de Jerusalém, não falam nada a respeito do sábado. Mas os discípulos já sabiam a respeito do sábado. E tem um detalhe interessante que eu gosto aqui, porque as pessoas falam assim, mas Jesus não falou nada nas bem-aventuranças sobre o sábado. Mas Jesus falou do sábado no grande sermão, do advento dele. Lá em Mateus 24 ele fala, cuide para que a sua fuga não seja no dia de sábado. Então, E a tem igreja estudo, verdadeira também né, observa tem um estudo o sábado. especificamente só explicando Só sobre o esse sábado. importante fundamento. Sim. Então, seria o sexto. E o sétimo? O sétimo fundamento nós encontramos em Romanos 12, o versículo 1. Aqui diz o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui nós podemos entender que essa igreja verdadeira precisa ter uma preocupação com as leis de saúde, porque nós não podemos prestar um culto racional a Deus se o nosso corpo estiver cheio de enfermidades. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, que a gente entende que é o templo, a morada do Espírito Santo. Então essa igreja verdadeira precisa ensinar o seu povo, os seus membros, as leis de saúde, para que apresentem um corpo saudável para essa morada do Espírito Santo e também para compreender melhor a vontade de Deus. Nós já estamos indo para o oitavo fundamento. Eu queria fazer, então, uma pergunta. Precisa ter todos ao mesmo tempo? Não somente ao mesmo tempo, Todos mas juntos? ela tem que ter essas características. Então, Não adianta só ter um pouco e tal, porque tem que crer na Bíblia, tem que crer em Jesus, tem que entender a volta de Jesus, os 10 mandamentos, ter o dom de profecia,
guardar o sábado, se preocupar com a saúde e esse último que o senhor vai dizer agora. Então, essa igreja tem que ter esse conjunto de princípios numa única igreja. Exatamente. Veja que a Igreja de Deus ela é um movimento. Ela não é simplesmente uma placa, mas ela é um movimento. Então, serão pessoas de todas as nações. E o mais importante está aqui no livro de Marcos, capítulo 16, um texto importante também, né? Capítulo 16, o verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, veja que a Igreja de Deus não é uma igreja só para a congregação no Brasil. Ela não é uma Assembleia de Deus somente para o Brasil. Ela não é também uma denominação só em um território de algum país, mas ela tem que ser um movimento mundial. Estar em todos os países, estar pregando o evangelho para toda a criatura. É isso que envolve pertencer a este movimento. Ela tem que ter todas essas características. Não adianta também ela ser mundial e universal. Uma igreja do meu bairro só, né? E ser ali somente e guardar apenas uma parte desses mandamentos, né? Jesus Cristo está interessado na salvação de pessoas, enquanto muitas igrejas estão interessadas apenas nas gorduras e nas peles das ovelhas. E isso não vem de Deus. Então, a igreja verdadeira ela precisa ir para todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Então, se eu fizer parte dessa comunidade que tem todos esses fundamentos, eu estarei, com certeza, seguindo a vontade de Deus através da sua palavra. Com certeza. E é exatamente essa a busca que todo o sincero estudante da palavra de Deus precisa fazer. Apropriar-se desses 8 fundamentos que indicam qual é a igreja verdadeira nessa imensidão de opções de igrejas que existem e encontrar qual é a única igreja que abarca esses 8 fundamentos bíblicos que demonstram a igreja verdadeira. Você encontrando essa igreja que tem esses 8 fundamentos, você pode saber que você está na igreja verdadeira. Que bom, existe e graças esperança. a Deus, essa igreja existe. Amém. E, professora Wélida e Gislene, eu quero me dirigir ao nosso amigo que está nos assistindo agora, assistindo o nosso curso conosco aqui nesse momento, e ler para ele esse texto: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não quer você também aprender a respeito disso? Aprender a respeito desses fundamentos bíblicos sobre a volta de Cristo, sobre a sua palavra, sobre quem é Jesus Cristo, sobre os mandamentos de Deus? Há um projeto de vida muito especial para você, a sua salvação. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Ele ama você. O precioso sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário para a sua salvação. E eu quero fazer um apelo ao seu coração. Não quer você juntar-se, unir-se a esse movimento, sendo batizado neste movimento e anunciando a volta de Jesus também junto com esse movimento? Falta muito pouco para Jesus Cristo voltar. Una-se a esse movimento, ao movimento adventista da pregação do Evangelho. O grande projeto de Deus para a sua vida é a sua salvação e a salvação da sua família. Que Deus abençoe você e que Ele dê a rica bênção da sua salvação. Amém. Como é bom saber que a doce palavra de Deus não deixa a gente no escuro e tem todas as verdades que eu preciso saber para chegar no céu. E eu quero aceitar o apelo do pastor Célio de fazer parte de uma comunidade que vai me ajudar a chegar nesse céu cumprindo essas verdades. Que maravilhoso é isso! E eu quero continuar contando com a sua presença no próximo estudo para concluirmos toda essa jornada de aprendizado sobre a palavra de Deus. Tchauzinho e até o próximo estudo.